Olá a todos. Vou fazer esse vídeo para responder alguns comentários e algumas dúvidas mesmo que surgiram, né, muito mais comentários do que dúvidas, que surgiram lá na fanpage da Escola Clássica no Facebook, sobre a pronúncia, tanto do latim quanto do grego, né? Acho que muito já foi dito, mesmo na internet, existem já muitos vídeos, né, mas vamos fazer também o nosso para lembrar a todos dessas questões. Primeira coisa, as duas pronúncias são aceitáveis, tanto no latim, quando dizemos pronúncia reconstituída ou clássica, ou seja lá o que for, científica ou sei lá o que, quando dizemos pronúncia eclesiástica ou romana, certo? As duas pronúncias são igualmente utilizáveis. O negócio é o seguinte, a pronúncia reconstituída faz muito pouco tempo que voltou a ser usada, se é que um dia ela realmente foi usada, né? Pois nós não temos absoluta certeza de que o latim era pronunciado exatamente assim. Nós temos, sim, fortes indícios. E é uma pronúncia, e essa reconstituição foi feita de uma forma muito boa, e nós podemos utilizar todos esses critérios para pronunciar todas as palavras latinas e lermos utilizando essa pronúncia reconstituída. A pronúncia eclesiástica, nós pelo menos fazem 500 anos que ela é bastante usada, né? Então, desde a Renascença, pelo menos, nós utilizamos essa pronúncia romana. Vamos ler aqui do Evangelho de São João, que na nossa edição da Escola Clássica, que temos o texto bilíngue, os primeiros 2 versículos do primeiro capítulo do Evangelho de São João, né? Então, lemos lá, primeiramente em pronúncia eclesiástica ou romana, como queiram chamar, que é uma pronúncia bastante parecida com o italiano. Nós leríamos: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. E na pronúncia reconstituída, pronúncia clássica, por assim dizer, nós leríamos: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Certo? Então nós vemos, por exemplo, que o C, antes de I e E, na pronúncia romana fica certo? E ficaria então in principio erat verbum. E na pronúncia reconstituída, in principio erat verbum. E o H também soa, né? Hoc erat in principio. E não, como na pronúncia eclesiástica, hoc erat in principio. No caso do grego, a mesma coisa. Nós temos aqui, primeiro com a pronúncia mais moderna, né? Ou chamada também bizantina, que é a pronúncia do grego moderno, certo? Nós leríamos: in archi no logos, que é o logos in prostonteon, que é theos in o logos, utos in archi prostonteon, certo? E na pronúncia clássica ou reconstituída, ou erasmiana, pois foi Erasmo o primeiro a talvez levantar essa questão de que estavam pronunciando o grego de uma forma incorreta, que não seria a forma original. Ficaria assim: en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos, hutos en arche prostonteon. Certo? Então vemos que existe bastante diferença, né? Entre uma en arche en hologos e en archi no logos. Kai hologos en prostonteon, que é o logos in prostonteon. Kai theos en hologos, que é theos in o logos. Hutos en arche prostonteon. Utos in archi prostonteon. Certo? Ela parece muito mais uma língua mais moderna mesmo, por ser uma pronúncia mais moderna. O que nós temos então a dizer é que as duas são certas. Eu busco conhecer bem as duas e exercitar-me na leitura das duas, e aconselho que todo mundo faça, não é? Seria como assim, não, eu vou aprender inglês, mas só vou aprender inglês como se ele é pronunciado na Inglaterra, e não aprenderei nos Estados Unidos. Eu acho que a língua é uma só, as pronúncias são variadas. Claro que os fatores que levaram a pronúncia dos Estados Unidos e da Inglaterra serem diferentes, ou do Brasil e Portugal serem diferentes, são diversos dos fatores que levaram o latim e o grego terem pronúncias diferentes. Mas, para nós, não é? Eu acho muito útil e
acrescenta muito ao nosso conhecimento linguístico se nos exercitarmos em ambas as pronúncias. Então, fica aí essa dica, fica aí também esse comentário aos comentários que foram feitos na fanpage. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.